Olha como ela vem, olha. Evelyn Heckley. Meu pai tinha uma mania de querer sempre reunir a gente. Tudo ele fazia. Era festival do hambúrguer, lembra? Ele fazia festival do hambúrguer. Então ele queria reunir os filhos, os netos. Fazia joelho, pizza. Era tudo com comida, tá, gente? Tudo tinha uma comida no meio. Tudo acabava. Mas aí fazia lasanha pra Evelyn, nhoque pra mim, que eu não gostava de lasanha. Verdade. Entendeu? Aí eu falava, pai, você tá me devendo nhoque, porque você já fez umas 2 lasanhas pra Evelyn. Aí ele fazia um nhoque pra mim, então era sempre assim. Farofa com cebola pra mim, sem farofa é ótimo. Sem Sem cebola pra Lívia. E ele gostava de tirar foto. Hoje em dia a gente ainda não conseguiu pegar essa mania do meu pai, né? De tirar muita foto. Ele tava tirando foto. Tem foto de tudo quanto é jeito da gente, né? Verdade. Meu pai, assim, a gente tava conversando em família, e ele tá aqui, né? Do lado. Tinha várias. Depois ele mandava no grupo, tinha várias fotos da gente assim, comendo. Tem Mas um era vídeo de eu fotos cortando a legais, unha sabe? do Lucas. Tem. Eu cortando as unhas do Lucas. Então, assim, ele gostava de tirar foto de todos os momentos, assim. Ai, muita falta, cara. Fala, o que você acha que mudou mais, assim? Porque a gente, na realidade, a gente está tentando manter isso daí, né? A gente continua unido. Mudou muita coisa, mas a gente está tentando manter o legado dele, né? De ficar juntas, de cuidar da nossa mãe. Então, assim, nós estamos arrasando, né? Dá licença. Nesse ponto, eles não têm o que reclamar, porque... Será que dá treta? Então, porque meu pai deixou um representante aqui, né? Que é tu mesmo. Que sou eu mesmo, né? Não, é verdade. Assim, eu falei com a minha mãe essa semana que, tipo assim... ainda bem, eu não sei se ela te contou isso, eu falei assim, ainda bem que tem a minha irmã aqui. Não, você me falou isso. Aí ela, por quê? Eu falei assim, porque a minha irmã é igualzinho meu pai. Então, assim, ela toma as decisões mesmo e ela bate o pé e tem que ser desse jeito. E, assim, eu sou mais igual a minha mãe, eu sou mais... Você é mais maleável. Mais maleável, assim. Não, eu não. E você acha Ainda mais vendo que a coisa estava errada, assim. E se você não sabe o que a gente tá falando, assista Barracos da Família. É sobre isso. E você acha que mudou o relacionamento com a minha mãe, assim? Seu relacionamento com a minha mãe? Mudou, porque eu e minha mãe, a gente sempre brigava. A gente briga até hoje. Fala a verdade. Pode falar que eu acho que... A gente briga até hoje, porque a minha mãe, ela é um jeito dela, ela tem um jeito dela, eu tenho meu jeito, ela quer que eu seja de um jeito que eu não sou, e aí a gente briga, entendeu? Mas mudou porque só tem ela. E aí, daqui a pouco, Deus me livre e guarde, daqui a pouco ela vai embora e vai ficar aquele ressentimento de, poderia ter tratado minha mãe melhor. Sim. Então, assim, eu tenho tentado muito com a graça do Senhor. É difícil, mas eu tenho tentado. Você sabe que eu tenho tentado. Sei. Mas é isso. Bom, ela tá sendo bem cuidada. Tá sendo bem cuidada, mas eu vou falar uma coisa a mais. Um pouquinho antes do meu pai pegar a Covid, né? Ter o Covid, foi em abril? Não lembro. Teve o aniversário do Gabriel, que foi em março, início de março, e meu pai não tava com Covid, foi em abril, foi isso mesmo, 8 de abril. E eu lembro que eu estava num conflito muito forte com a minha mãe, porque, assim, a minha irmã sempre teve um relacionamento difícil com a minha mãe. Mas por isso mesmo, pelo jeito dela, né, o jeito da minha mãe e dela, batia de frente. Eu acho que até que elas são parecidas, às vezes, em algumas coisas e diferente demais em outras, entendeu? É meio a gente. A gente é muito igual e oposto ao mesmo tempo. Exatamente. E aí eu lembro que o meu pai falou assim, meu pai queria conversar com você, não foi isso a história? Só pra eu lembrar. Não, na realidade, eu fui lá pra conversar com ele, ele falou assim, eu não quero conversar com você, que a gente tinha brigado. Sim. Aí você ficou. Você vai conversar. Gente, se a Evelyn não tivesse assistido pra gente conversar, meu pai teria ido embora de repente, né? Não, foi isso. Tipo assim, eu lembro que... Não sei, veio uma coisa no meu coração, assim. Eu falei assim, vocês têm que conversar, vocês não podem ficar adiando essa conversa. Você tá incomodado com algumas coisas, ela tá incomodada com outras coisas. Então, e não assim, era nada demais, gente. Não aconteceu nada. Era coisa da cabeça do meu pai, entendeu? Não, e era bobeira também. Bobeira, era super bobeira. Mas a gente acabou discutindo e eu morava, né? Uma rua, assim... Gente, eu lembro que eu contei os passos. Acho que dá 55 passos da minha casa até a casa da minha mãe. Não tô acreditando que você contou os passos, Contei, que eu falei gente. assim, deixa eu ver quantos passos tem. 1, 2, fui contando. Dá 55. Isso porque minha perna é pequena. Então, se bobear, se for mais alta, menos passos ainda. Então, a gente morava muito perto. Então, assim, às vezes, entendeu? Tão pertinho ali, pra que brigar, entendeu? E aí a gente se resolveu, graças a Deus. Não, e eu, assim, eu lembro que a gente tinha marcado um almoço lá em casa e eu falei pro meu pai, eu fui bem dura com ele. Eu falei assim, só vai ter almoço aqui em casa se vocês conversarem e fizerem as pazes. Aí meu pai, acho que te chamou pra conversar, não foi? Foi. E daí ele falou assim, eu lembro que ele mandou uma mensagem assim, minha filha, obrigado por você ter falado pra gente conversar, já tá tudo bem, vai ter almoço. Foi tudo com a cabeça dele. Mas resolveu. Mas resolveu. E eu acho assim, que uma das coisas que eu mais aprendi, não sei você, é isso, que a vida ela é tão assim, imprevisível,
Sabe? Hoje a gente tá aqui batendo esse papo e tal, e amanhã a gente pode não estar. A gente não contava de acontecer isso com meu pai. A gente não contava. Porque mesmo com todas as notícias ruins que o médico dava pra gente, eu falava assim, não vai acontecer. Você já teve aquele lance de ele tá mal e tal. Eu não. Eu falava assim, não, eu ainda vou brigar com ele. Eu falava, quando ele voltar, eu vou brigar com ele, porque ele não era pra, né, entender aquele negócio. Não era pra tudo ter ido lá no negócio, enfim. E aí, eu contava com isso, eu não acreditava que ele ia morrer. Até porque, né, tem tanta gente ruim na família, não vai. Ele foi, que era bom, né? Eu sabia que ela ia mandar essa, porque ela mandou essa pra mim. Ela falou, tem tanta gente ruim na família, vai meu pai. Tanta gente ruim aí, fazendo um monte de bosta. E por que meu pai teve que ir? Uma pessoa tão boa, entendeu? Sim. Aí ficou um monte de bosta lá. Basicamente foi isso. Mas é aquilo, eu não tive, não. Na verdade, não é que eu achava que ele ia, não. Mas assim, eu tive umas mensagens que ele mandou pra mim que eu achei muito assim, parecia que ele tava se despedindo, mas eu não queria acreditar. E eu lembro que a última vez que o médico falou comigo de manhã, eu orei diferente à noite. Eu falei que o Senhor fizesse a vontade dele, porque eu lembro que... O que aconteceu? Em janeiro, eu tava acompanhando um menininho, que é o Eli, que muita gente acompanha por causa de mim, que ele tava com câncer. E eu orava sempre pra Deus curar a vida dele, né? Tipo assim, curar ele do câncer, porque a família já tava naquilo 2 anos e muito sofrimento, ele ficava inchado com os remédios e tal. E assim, ele ficou muito mal, teve uma piora, e aí eu sempre desabafava com meu pai. E o meu pai chegou pra mim uma vez e falou assim, minha filha, você já orou diferente? Aí eu achei aquilo até chocante, né? Eu falei assim, como assim diferente? Aí ele falou assim, não, ora falando pro Senhor fazer o melhor pra ele. Porque às vezes a gente é muito egoísta, né? A gente quer que a pessoa fique aqui com a gente tá... É óbvio que quem dá a nossa vida está escrita no livro da vida, Deus sabe o tempo de cada um aqui na Terra. Mas às vezes a gente está orando e a gente está prolongando ali aquele sofrimento, né? Não, e no caso do nosso pai, assim, por mais que eu sei que ele morreu cedo, etc., a gente sabe que meu pai sofria muito. Sim. Eu tenho um vídeo dele, né, que a gente estava roubando espada de São Jorge na rua. Tinha umas plantinhas lá na rua. Meu pai tinha essas coisas, tá? De pegar muda de planta na casa dos outros. Pai, eu quero mais mudinha ali. Aí ele foi buscar e ele estava todo torto. Ele saiu todo torto, assim, quando ele foi buscar a planta, sabe? Então, assim, se eu travo a coluna um dia, eu já fico mal. Você imagina ele que viveu com aquela dor na coluna 9 anos. 9 anos, né? Anos e anos, assim. Um dia de dor já é horrível, você imagina 9 anos. E pra quem não sabe, foi um erro médico, né? Da primeira cirurgia de hérnia de disco na coluna, que esqueceram de botar um dreno. E aí ele teve infecção, e ele, por causa desse erro, ele teve que fazer mais 9 cirurgias, trocar prótese. Então ele sofria muito com dor na coluna. Guerreiro, porque eu operei a vesícula, eu fiquei mal pra caramba também. Então, assim, imagina a coluna, coluna é a estrutura do corpo. Sim. Muito guerreiro. E o que acontece? Naquela noite que meu pai faleceu, que faleceu na madrugada, eu orei diferente. Eu lembro que ele falou isso pra mim, ora pra que o Senhor faça a vontade dele. E aí eu falei, eu não tinha coragem de orar pro meu pai, Sim. assim. Porque é meu pai, né? Então, assim, mas eu orei diferente, porque o médico dava o boletim, ele estava piorando a cada vez mais, e aí eu orei, Senhor, eu entendo se for a sua vontade, faço o que for melhor para ele. Aí, tipo, eu vou chorar. Isso foi meia-noite. Quando foi 1h da manhã, ele faleceu. Tu vai fazer o chá. E é engraçado, porque todo dia a gente se falava... Todo dia a gente se fala, aí daqui a 20 minutos você fala, tá acordada? Eu falo, tô. Sempre. E nesse dia, era a final do Big Brother. Eu lembro exatamente do dia. Era a final do Big Brother e eu falei com você 7 minutos depois, eu te mandei uma mensagem pra falar que meu pai tinha morrido. E nesse dia você não respondeu, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa informação? Eu não sabia o que fazer, entendeu? Porque vou contar pra quem essa hora? Liguei pro meu tio. Eu lembro que era 2 e pouca da manhã a hora que eu liguei pra ele, porque eu nem sabia o que fazer. E eu passei exatamente 1 mês atendendo o telefone. Era eu que recebia a ligação do hospital. 1 mês nesse sofrimento, sem dormir, sem... Eu lembro que eu ficava que nem um zumbi, né? Obrigada. E... A gente sempre se falava, né? De madrugada. E nesse dia, acho que Deus preparou o meu coração e falou, desliga o celular. O único dia que eu precisava de você ali, você dormiu. Mas foi bom, porque a gente passou dias péssimos, assim, né? Sem dormir mesmo. Sim. E foi bem tenso, assim. E assim, muita gente não sabe, né? Mas a minha mãe, ela sentiu muito, mas ela tentou ser forte pra poder estruturar a família, né? É. E aí ela
ficou assim, ela tava mal, a gente via que ela sofria, chorava bastante, mas ela tava forte, né? E aquilo me deu força pra poder eu ir tentando e tal, mas assim, eu nem entendi aquilo, porque eu falei, minha mãe logo depois ela foi, se animou, viajou, tudo, e muita gente não sabe isso porque eu não falei, né? Ela teve luto tardio. O luto da minha mãe tá vindo agora. O luto da minha mãe tá vindo agora, então assim, ela veio mais pro final do ano, né? Agora eu acho até que ela tá bem melhor. E assim, ela teve um negócio chamado luto tardio, eu falei com a psiquiatra dela e a psiquiatra falou, ela tentou ser forte, né, por vocês. E ela não viveu o luto. E agora que caiu a ficha dela mesmo, que ela perdeu meu pai. Então, quem acompanha minha mãe no Instagram sabe que ela sumiu, ela não postava mais nada, ela tava muito mal. Assim, a gente tava... Foi uma fase bem difícil, porque... Passou um perrengue mesmo. Foi uma fase bem difícil, porque a gente tinha passado o luto, e aí veio tudo de novo agora com a minha mãe mal, só que, graças a Deus, ela já tá bem melhor. E não tem o que a gente fazer. O que a gente podia fazer, a gente fez, né? Sim. E tentamos de tudo, e agora ela realmente querer passar por isso, né? Sim. E no mesmo meio tempo, né, as coisas de família que acontecem, enfim. Babados. Mas, assim, o que eu posso falar é que hoje eu olho pra perda do meu pai e falo assim que acho que Deus precisou mais dele lá do que a gente aqui, sabe? Eu acho que o legado que ele deixou foi tu não vai fazer eu incrível. chorar de novo, não. Não, é isso, sabe? Eu acho que ele era uma pessoa muito incrível pra estar aqui com tudo isso que tá acontecendo mesmo, sabe? A gente conversava muito, você também conversava com ele muito sobre essas coisas. E eu acho que a gente é muito egoísta de querer a pessoa aqui, sabe? Porque ele tá ótimo agora, meu mozinho, você não tá entendendo. Agora ele tá muito bem lá, tá super feliz, né? E sem dor. Então um dia a gente vai se reencontrar, se Deus quiser. Ou não, não, mentira. Que isso? Não, eu vou pro céu, gente. É porque, né, já aprontei. Olha, eu tô querendo falar sério. Não, a gente tem que rir, porque se eu começar a chorar de novo, acabou, minha filha. Não, ela fala isso porque ela fala que ela não vai pro céu. Ela vai pro céu, tá repreendido, em nome de Jesus. Cheguei! Vaca Cast. Vem,